Acredito que sim. Chegou algum... Não, não está gravando, não. Deixa eu colocar aqui para gravar. Já já começa... Opa, gravação iniciada. Então, bom dia novamente a todos. Vamos começar aqui, gravando e deixando registrado para os nossos colegas que não puderam participar. É uma grande felicidade poder começar com vocês aqui. Primeiro tem que falar o que é o Virtus, né? O que é o Ensine Virtus. Como eu falava antes, começou no Clube Familiar IP Rosa, e a partir dali, durante a caminhada e jornada com todos os amigos, eu decidi profissionalizar melhor aqui o grupo de estudos, ter um conteúdo mais organizado, e é isso que nosso primeiro encontro vai trazer. Apresentar o que é o nosso grupo de estudo quinzenal, que eu acredito que seja factível para todos nós, e não ultrapassando de 1 hora por dia, até porque todos nós temos compromisso, criança, esposa, e assim, isso aqui é um momento de formação, mas é importante também a gente ter a ordem em todos os aspectos, né? Então, o Ensine Virtus, de maneira geral, o significado do nome em latim é um distintivo de virtude, e esse nome eu tirei de um livro que eu estava lendo, que o livro ele fala sobre como a gente pode se educar e educar os nossos filhos na liberdade. E ele fala bastante sobre essa necessidade desse Ensine Virtus, né? Que tenhamos dentro de nós esse distintivo de virtude que vai validar toda a nossa relação filial com Deus, com a nossa família, com os nossos filhos, e principalmente nos permitir um aprendizado e um estudo na liberdade. Então, é um grupo de formação humana voltado no fortalecimento das virtudes cardeais e teologais. E tem como ponto principal o aprofundamento na doutrina católica. E qual é o objetivo, né? Pô, beleza, mas qual é o objetivo? É que nós sejamos homens, por isso que é um grupo só de homens, capazes de amar com vigor e com ternura, para que a gente consiga estabelecer no nosso dia a dia, na nossa vida, o adequado equilíbrio entre as relações humanas e relações pessoais, nossos amigos, trabalho, buscando sempre a ordem, a partir da magnanimidade, dessa virtude importante na nossa vida, que é essa magnífica polaridade entre homem e mulher. Isso é importante que a gente tenha muito em vista, que nós estamos aqui nos formando para estarmos melhores também com as nossas esposas, com as nossas mães, tias, toda a família. Que isso, obviamente, é criado por Deus. Com isso, a gente vai ter a possibilidade de assumir uma paternidade, né? E uma verdadeira filiação divina, nesse esforço que nós temos diário na necessidade dessa vida conjugal. E nada mais justo do a gente começar o nosso encontro falando justamente sobre o que nós somos e também um pouco da nossa dinâmica de trabalho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, só um pouquinho, que eu vou apresentar aqui um mapa mental. Eu estava falando do Hugo agora, que eu lembrei dele, porque todo curso que eu faço junto com o Hugo, assim, minha vida acadêmica sempre foi baseando-se em mapa mental. Então, não poderia deixar de fazer um mapa mental para o Ensine Virtus também. Você já consegue enxergar minha tela? Sim. Beleza, vamos lá. Então, a gente tem hoje o nosso encontro inaugural. Esse encontro inaugural é a apresentação básica desse projeto, uma apresentação individual também. Depois eu vou abrir o microfone para vocês, se quiserem se apresentar, acho que é interessante isso. Teremos alguns temas que eu vou apresentá-los para vocês e os nossos convidados especiais que já estão confirmados, tá? Então, a gente vai ter o Hugo Mesquita, que vai falar muito para a gente aí sobre a parte de virtude e temperamento. Em um determinado momento, a gente vai falar sobre isso. O Arthur Calaça é um grande amigo aqui, advogado em Brasília. Vai falar sobre matrimônio com a gente, a importância desse sacramento. O Augusto Olivieri é um grande irmão também. Vai falar para a gente sobre vários aspectos aqui relacionados à vida cristã. E o Maurício, que é um psiquiatra, e ele vai trazer justamente esse equilíbrio que a gente precisa ter na nossa relação saúde, trabalho, família, como a gente consegue agrupar todos esses aspectos, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. O tema que a gente vai tratar hoje, vou falar de forma muito rápida aqui, aqui tá tudo, mas é todo, tá? Me perdoem pelo erro. Todo homem tem a vocação à paternidade. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. É um vídeo bem curto, depois eu envio para vocês. Tem uns 12 minutos mais ou menos, do Christopher West, que é um dos maiores nomes sobre teologia do corpo hoje em dia. Ele tem um canal no YouTube, chama-se Theology of Body. Muito bom, recomendo a vocês. É a única lado ruim é porque ele não tem legenda em português.
Mas dá para ir lá no aquele inglês que a gente aprendeu aí no CILT, em Brasília, dá para a gente se virando. Depois a gente entra num conceito que é o conheça-te a ti mesmo, e aí nós teremos uma participação especial. Tem um livro, tá, com esse nome, tá aqui na minha mochila, depois eu mostro para vocês. É do José Maria, ele é um numerário do Opus Dei, e eu o convidei para falar um pouco com a gente sobre esse tema. E aqui dentro a gente vai falar sobre todos esses aspectos aqui da importância de nós nos conhecermos, né? Então, no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre a revelação da sabedoria de Deus. Aí tem todo o desdobramento aqui dentro, né? Jesus revelado Pai, a razão perante o mistério. Depois nós falamos Credo Ut Intelligent, que é o capítulo 2. Depois nós vamos ali uma continuação, capítulo 3, depois uma revelação entre a fé e a razão. Temos as intervenções do magistério. Falamos depois na interseção da teologia com a filosofia. Opa, acho que tem alguém entrando, deixa eu ver aqui. Tem sim, é o Ronaldo. Rafael, Ronaldo. Deixa eu para entrar, não. Sim, beleza. Boa noite, Rafael, Ronaldo, sejam bem-vindos. Vou dar sequência aqui. E nós temos as exigências e as tarefas atuais. Depois temos uma conclusão. Então, todo esse material aqui já está pronto, está todo mapeado. E a cada módulo que a gente for estudando, eu vou abrindo para vocês aqui. Eu não vou ficar explodindo todas essas caixinhas, não, senão vai ficar uma sopa de letrinha aqui. Na sequência, nós vamos entrar no resumo dos ensinamentos católicos, como eu coloquei para vocês lá no nosso cronograma. Eu dividi em 7 módulos. E, cara, olha como é que é interessante, né? Ontem, no recolhimento, o Padre Jorge, que eu sou, assim, um grande admirador do trabalho que ele faz, a maneira com que ele faz todo o seu ministério apostólico, ele falou justamente sobre a presença do número 7, os 7 sacramentos, os 7 pecados, as virtudes. Quando a gente fala das virtudes básicas, são as 4 cardeais e as 3 teologais, são 7 virtudes. E ele fez uma analogia com a matemática, foi muito legal. Depois eu posso passar isso para vocês. Então, no primeiro módulo, nós falaremos sobre a existência de Deus, depois a revelação, a fé sobrenatural, a natureza de Deus e seu agir, a Santíssima Trindade, a criação, a elevação sobrenatural. E continuamos naquele cronograma que eu havia enviado para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Como eu havia dito para os nossos colegas que chegaram agora, eu tenho... Tudo que eu faço com mapa mental. Então, depois eu divido o link desse mapa mental para vocês também, até para que vocês possam acompanhar. Perfeito? Então, vamos voltar aqui ao nosso ponto principal, que é falar um pouco sobre nosso primeiro ponto, que é entender um pouco melhor o ensino virtus, né? Aqui eu acho que a gente não precisa entrar tanto no que seria virtude, até porque todos nós já temos assim, uma formação básica, né, da importância das virtudes, da divisão que elas têm. As virtudes cardeais, que são as virtudes humanas, normalmente a gente fala dessa maneira. As virtudes teologais são as virtudes infusas que a gente recebe lá no primeiro sacramento que a gente ganha na nossa vida, que é o batizado. E nós teremos alguns módulos falando sobre isso. Mas hoje eu acho que é importante a gente falar e tratar especialmente do nosso primeiro tema, que é o tema relacionado a todo homem tem a vocação à paternidade. É interessante a gente entender isso nesse nosso bate-papo aqui, que nós vivemos uma sociedade hoje em dia que ela tem uma tendência natural de querer desassociar o fato do homem ser o varão, no aspecto puro da palavra, e querer transformar o homem em algo mais afeminado, mais delicado. E isso a gente precisa ter muito cuidado, porque em alguns aspectos isso tira a vocação do ser humano. Por isso que eu trouxe esse primeiro ponto aqui, porque eu acho que é um ponto de convergência entre todos nós, né? Eu até brinco muito lá no Arpia, que lá a gente está preparando os meninos para que sejam meninos, homens, sujeito homem, como a gente fala no Rio mesmo, né? Claro, isso não significa que a gente está criando um monte de Shrek, um monte de ogro. Não, não, né? É só o homem na sua essência natural do ser homem. Então, em nossa sociedade, atualmente, os homens não são criados, né, para serem homens. Isso é uma realidade. Da mesma maneira que algumas mulheres, hoje em dia, com toda a questão do feminismo, estão deixando de ser mulheres no sentido natural da palavra. E se nós, seres humanos, né, e principalmente nós homens nesse grupo, não entendermos que a nossa vocação é um chamado natural à paternidade,
certamente a gente vai chegar à conclusão que a nossa vida é uma vida medíocre. A gente não consegue fundamentar e a gente não consegue nem ser aquilo que nós nascemos para ser. E uma analogia que eu acho muito interessante é como que até está no próprio vídeo no canal lá do Christoph West, que ele comenta, um grande psicólogo católico, que diz que é como se um homem fosse um avião que foi construído, mas não voa, que nunca levantou voo. Ou como um navio que nunca flutuou, que nunca navegou, ficou lá parado no estaleiro. Ou um atleta que fica anos e anos treinando, 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 mas não se coloca à disposição ou não vai participar de uma Olimpíada ou não participa de uma atividade esportiva. Ou seja, não usa a potência que naturalmente ele tem. Mas um ponto importante que a gente precisa entender é que não significa que todo homem possui vocação da paternidade para gerar filhos. Essa vocação da paternidade não necessariamente é que eu tenho que gerar filhos, assim, até porque senão a gente não poderia ter os nossos sacerdotes ou os celibatários. Mas que todo homem possui a vocação da paternidade no sentido de doação, serviço, enquanto homem. Ou seja, dos seus dons naturais masculinos, que dá a vida e se entregar no exemplo puro e natural da masculinidade. Esse é um ponto que foi muito tocado por alguns pais, e alguns deles me ligavam muito ao telefone. Eu não posso falar os nomes, porque tem alguns pais aqui que participaram lá da formação do IP, eu não vou entregar ninguém aqui, não. Mas esse não está aqui com a gente. E uma das coisas que os pais tinham muita dificuldade é de fazer uma desassociação do que é sexo, sexualidade e genitalidade. E uma pergunta que eu repetia muito durante essa formação lá sobre sexualidade era se um padre ou uma freira, ou um celibatário de maneira geral, poderiam ou não exercer a sua sexualidade, seja ele homem, sua sexualidade masculina, ou mulher, sua sexualidade feminina. Cara, travava o Windows. Porque as pessoas achavam, dentro da criação da formação do imaginário, que sexualidade era apenas sexo. Não é. A sexualidade ela está mais atrelada à forma com que eu, enquanto homem, me apresento. Minha forma da entonação da minha voz, a minha forma de sentar, a minha forma de vestir. Então, tudo isso é uma característica natural, que a gente não pode perder isso de forma alguma. E quando a gente volta para esse viés da paternidade, e essa paternidade masculina, nesse sentido que a gente traz aqui, ela precisa sempre ser reconhecida como uma origem da vida e do amor. Aí tem uma questão que é bem interessante. Eu vou dar um spoiler aqui de um ponto que a gente vai tratar bastante. Mas nós somos e isso foi até um ponto que o padre Jorge falou ontem no recolhimento, que foi fantástico, porque era algo que eu já tinha mapeado para trazer para vocês. Nós somos a imagem de Deus. A semelhança a Deus nós construímos durante a nossa vida. E quem nos dá suporte para essa construção, para que sejamos semelhança a Deus, são as virtudes. É claro que todos os sacramentos, a vida sacramental completa isso. Mas sem as virtudes a gente não consegue ter. Então, o modelo, né? E o estereótipo, digamos assim, do varão, como eu havia mencionado no início, é justamente isso. É esse resgate que nós precisamos ter hoje dentro da nossa sociedade, de uma maneira geral, que nós precisamos deixar de forma clara essa contribuição do homem, essa vocação à paternidade, como pai, como tio, como sacerdote, como amigo, como monge, como celibatário. Todos possuem a mesma vocação à paternidade, ou seja, exercer a sexualidade masculina exatamente a serviço de um dom natural que Deus nos deu. Se isso para mim não é claro, e se eu não tenho essa visão e essa ótica muito clara, significa que eu permiti que o mundo colocasse uma lente que embaça a minha realidade. Por isso que dentro da nossa formação tem o Tadeu também que vai falar conosco, em um ponto bem específico que trata sobre a formação do imaginário. Por quê? Se eu tenho a formação do meu imaginário criada com essas lentes que me ofuscam para enxergar a realidade, isso vai impedir muito que eu consiga entender os próximos passos que eu trago para vocês. E é por isso que aqueles pais e mães, né, também, que se enquadram nesse sentido, quando nós falamos no aspecto da sexualidade e como eles vão tratar e trabalhar a sexualidade, o tema sexualidade,
com os filhos, eles se depararam na seguinte questão: opa, peraí, mas eu não trato disso no meu matrimônio. Como é que eu vou falar disso com minha filha? Aí vem aquela, opa, por quê? É aquela lente embaçada que foi colocada na nossa frente. Então é importante que a gente lembre esse primeiro aspecto, que a sexualidade ela é diferente de genitalidade. Ou seja, é óbvio que para eu exercer a minha sexualidade, para exercer um dom natural de ser pai, eu preciso da genitalidade, que a genitalidade ela é complementar à sexualidade. As duas andam juntas. Mas, por exemplo, um sacerdote ele vai exercer a sua sexualidade masculina na sua forma de falar, na sua postura. Sim, para mim, um dos grandes exemplos de varão que eu vejo, de um homem de masculinidade, pô, é o Padre Rafael. Eu vejo aquele cara assim, meu irmão, um dia eu quero ser igual o Padre Rafael, cara. É um exemplo máximo que eu tenho até hoje de masculinidade. É um sacerdote. Por quê? Porque ele exerce a sexualidade masculina da maneira adequada, a vocação à paternidade que ele tem. Então, nesse primeiro momento aqui, dentro desse nosso formato de estudos, eu queria trazer alguns aspectos. São 6 de início, para a gente poder pensar e refletir um pouco mais. Até mesmo porque vai ser o nosso Waze, né? A nossa condução de todo esse momento de formação. O primeiro é o seguinte: a gente precisa entender o que é uma vocação. O que é a vocação? Porque se eu tenho a vocação, a paternidade, eu preciso entender primeiro o que é uma vocação. Se eu tenho uma vocação à paternidade, significa que eu sou um homem. E o que é ser um homem? Hoje você perguntar isso na sociedade, nós parar no meio da rua, aquelas enquetes, né, que o pessoal faz. Cara, o que é ser um homem? Certamente, não, tem que ser uma pessoa educada, que abre a porta para a mulher. Não, não é ser homem, cara. Não, que a gente não abre a porta para nossas esposas. Vocês entenderam bem. Um homem é muito além do que isso, né? Além de entender o que é um homem, qual é a expectativa de um homem? Qual a expectativa que a sociedade tem hoje de um homem e qual a expectativa que nós precisamos ter de nós mesmos enquanto homens? É um terceiro questionamento que a gente precisa fazer. E como um homem verte o seu coração ao céu? Essa é a mais importante. Eu acho que esse é a pedra fundamental, parafraseando um pouco também o Padre Jorge de ontem, né? Ele comentou que existem, o São José Maria Escrivá, quando ele foi construir a primeira obra da obra, ele foi lá, obviamente, abençoou a pedra fundamental daquela construção, e quando terminou, ele viu que não tinha nenhuma bênção na igreja para a pedra final, ou seja, para quando você concretiza algo. Então, a gente precisa ter muito claro dentro da gente que essa nossa vocação à paternidade é uma vocação que vai levar o nosso coração ao céu, que vai entregar o nosso coração ao céu. E como é que eu faço isso? Se eu não sei o que é uma vocação, se eu não sei o que é um homem, se eu não sei o que, é que se espera de um homem, como que eu elevo meu coração ao céu? Isso é um ponto importante. E aí a gente precisa entender, estudar aqui em conjunto, quais são as virtudes que eu preciso ter para que eu consiga deixar de ser apenas a imagem de Deus e me aproximar o máximo possível de sua semelhança. É o spoiler que eu tinha dito para vocês um pouquinho antes. É justamente esse é o nosso desafio aqui dentro do Ensine Virtus e dessa nossa jornada. É entender qual caminho eu vou seguir para entender a minha vocação paternal, independente de qual aspecto eu me encontre dentro da sociedade, enquanto se a minha vocação é o matrimônio, se a minha vocação é o celibato, independente de onde eu esteja inserido. Porque quando nós formos falar da força do exemplo novamente, como foi abordado no ano passado, é importante que a gente tenha isso muito claro. Porque o exemplo, como nós tratamos lá, inclusive, essa semana nós temos um evangelho muito favorável a isso, né? Nós temos a conversão de Mateus, nós temos a importância de ser sal na terra. Então, tudo isso são exemplos. E todos esses exemplos, eles vertem o nosso coração ao céu. E aí, novamente, parafraseando o padre Jorge ontem, para mim, aquele recolhimento foi para mim. Acho que todo mundo que participa de um recolhimento sempre tem um pouquinho disso, né? Que tem muito a ver com o nosso tema. Significa que o nosso coração está alinhado com o coração imaculado de Jesus também. Essa é a grande sacada que a gente precisa ter. Essa é a grande visão que a gente precisa ter. Nós temos um exemplo claro à nossa frente que nos fez a sua imagem e que nos deu liberdade para buscar a semelhança. E a semelhança a gente vai buscar a partir do momento que a gente conseguir entender todo esse contexto ao qual a gente está inserido e que a gente vive. Então, a nossa vocação à masculinidade, ela tem essa tendência natural. E eu vou aproveitar um pouco do conteúdo de ontem para dividir com vocês aqui,
de dois exemplos que o padre Jorge trouxe para a gente. O primeiro, ele trouxe um exemplo de Santo Antônio. E, de passagem, foi o dia de Santo Antônio, foi ontem. E todo mundo acha que Santo Antônio é só o santo casamenteiro, né? Muito pelo contrário. Ele era até eu vi um meme muito engraçado, que ele era o Thor contra os hereges, né? Então ele martelava lá os hereges. Ele trouxe o exemplo de Santo Antônio, dessa necessidade que a gente precisa ter no amor filial a Deus, no amor filial a Cristo. Essa nossa relação vertical. Porque isso vai nos ajudar a ter de forma muito clara, a entender aonde nós estamos precisando nos fortificar, nas virtudes. No nosso exame de consciência, tendo o nosso plano de vida. Então, tudo isso é um contexto muito claro que contribui de uma forma complementar para que a gente possa entender melhor a nossa vocação à paternidade. E o que ele fala? Ele falava sobre um fato que ocorreu com Santo Antônio, enquanto ele falava para um grupo de pessoas, e um herege levantou a mão e falou assim, cara, olha só, eu não acredito em nada que você está falando. Se esse Jesus eucarístico existe mesmo, e se ele é tão poderoso assim, eu quero te fazer um desafio. Você topa? Santo Antônio, obviamente, topou e falou assim, aí esse cara falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um burro, uma mula, vou deixar essa mula 3 dias sem se alimentar. Eu vou trazer essa mula na praça pública, vou deixá-la aqui com uma comida que seja mais agradável para ela, e eu quero ver o seu Deus fazer com que ela não coma. Se ela não comer, eu acredito em você e me converto. Dito e feito, no dia seguinte, depois dos 3 dias, esse herege colocou a mula no meio da praça, e Santo Antônio, com toda a piedade, estava celebrando a Santa Missa, acabou a missa, levou Jesus Eucarístico no ostensório até a praça, simplesmente falou, bom, mula, para de comer e vem aqui e faça reverência ao Senhor. A mula parou de comer e foi lá e fez reverência. O que é mais interessante nessa história, pelo menos para mim, foi uma frase que o padre falou. Como isso ocorreu na Idade Média, aquele herege manteve a palavra. Olha o exemplo de masculinidade, o exemplo que a gente não tem hoje. Hoje, os homens, de maneira geral, não cumprem as suas palavras. Já é o primeiro exemplo. E esse homem, esse herege, se converteu e realmente virou um grande católico. O que isso traz para a gente de exemplo? A necessidade que nós temos de acreditar, de amar e de nos entregarmos a um Pai que nunca nos abandona. Porque nós jamais vamos conseguir fazer qualquer coisa sem ter esse amor e esse relacionamento vertical com Deus. Nada vai ser possível. Eu jamais ia conseguir falar com vocês aqui se não fosse por graça divina, cara. A mensagem que eu mandei para minha esposa foi assim, amor, como que é difícil para mim falar? E realmente é muito difícil. Então, todos nós temos as nossas limitações. E a graça é aquilo que nos conduz. Ser um homem na sociedade que nós somos hoje, conservando os valores que nós temos, sem a presença de Deus na nossa vida, não existe condição alguma de se manter uma vocação paternal. Então, esse primeiro exemplo é o exemplo da confiança que Santo Antônio tinha, de que tudo aquilo que ele dizia era tão verdade que tudo aquilo se consumaria. E o segundo exemplo que ele traz também, que o padre Jorge trouxe ontem no recolhimento, que se enquadra muito bem, é um exemplo que isso ele viu com os próprios olhos, obviamente, né? Que ele estava em Veneza, e numa praça central em Veneza tinha uma família, um homem e uma mulher, e 2 jovens, e esse jovem, eles eram noivos, e o homem pediu a mão na mulher em casamento. Só que a característica daquilo é que estava chovendo muito, então estava tudo alagado. E mesmo assim, ele se ajoelhou naquela água, se molhou, pediu a mão naquela mulher em casamento. Uma ação extremamente romântica, e obviamente que ela aceitou. E o que isso tem a ver com a nossa tratativa aqui? A necessidade dessa postura de humildade diante daquilo que a gente deseja. Não é que o homem se rebaixou para uma mulher feminista, que ela está acima daquele homem, por isso o homem tem que se ajoelhar. Não. Eu te quero tanto que eu sou capaz de ter uma atitude humilde, de esvaziar a minha soberba e te pedir em casamento. Porque eu sei da importância que você vai ter na minha vida. E como isso pode ser significativo para um sacerdote? E foi o que ele trouxe para a gente ali. Ele exerceu a vocação paternal dele e fortificou esse laço, o amor filial que ele tinha a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, eu me ajoelho diante de ti para te servir como tu quiseres. Então, olha como um singelo pedido de casamento traz uma influência tão forte na vida de um homem
celibatário, que tem o entendimento da sua vocação paternal. Então, a vocação do homem à paternidade, ela vai muito além do relacionamento entre homem e mulher. A única coisa que a gente não pode deixar de manter associado a isso é o entendimento que nenhuma vocação, ou seja, nenhum caminho que se siga, nós teremos êxito se nós não tivermos esse amor filial. E por fim, outros dois pontos que eu entendo que sejam complementares aqui, que é o Evangelho do último domingo, que fala sobre São Mateus, que era um publicano, e se tornou um evangelista. Então, assim, pô, peraí. São Mateus, publicano, evangelista. Pô, eu não tenho feito tanta coisa legal, talvez não tenha buscado uma formação. Pô, será que dá tempo ainda? Pô, claro que dá. E por que que dá? Não porque nós somos capazes, mas pela misericórdia e por esse amor que Deus tem por nós. Esse amor paterno. Então, o nosso amor filial a Deus, ele precisa ter essa possibilidade e essa humildade de quem se ajoelha, dizendo: eu preciso de você, você é o caminho da minha alegria, da minha felicidade, para que a gente consiga estruturar através disso um ambiente natural e saudável para que a gente possa viver. Porque, do contrário, por mais que eu seja um homem com virtudes humanas, um homem dedicado à família, em algum momento eu vou deixar de ser sal. Em algum momento eu vou deixar de ser luz. Por quê? Porque existem duas coisas que são naturais do ser humano, e novamente são dois pontos que eu anotei para a gente falar hoje, e o Padre Jorge falou ontem também, que são os dois pontos que nos pendem a nos ancorar ao chão, e não nos deixar o nosso coração ser levado ao céu, que é a preguiça. Todos os momentos da nossa vida, a gente tem um pouco de preguiça, ou em alguns momentos temos muita preguiça, né? Que isso é algo que nos torna, infelizmente, menos capazes de dar o passo. E o outro é um termo que eu já tinha ouvido o padre Paulo Ricardo falar uns 2 meses atrás, e que fechou o raciocínio muito bem ontem, que é o respeito humano. Que ele é prejudicial por quê? Porque quando eu começo a ter respeito humano em excesso, eu não professo a minha fé. E eu falo o meu próprio exemplo, já tive isso com várias pessoas. Vi amigos, um amigo muito próximo, passando por um momento difícil, alguns meses atrás, eu me calei, falei: não, cara, não vou falar de Deus com esse cara. Eu sei que o cara pode não gostar. Completamente errado. O que ele precisava era justamente aquilo. E ontem eu voltando e aí como que é complementar essa coisa, né? E ontem eu peguei carona com um amigo, voltando do recolhimento, ele contou uma história muito interessante sobre esse mesmo aspecto do amor de Deus e como ele trabalha quando nós nos permitimos ser ferramentas para esse amor. Esquecemos o respeito humano, nesse sentido pejorativo, nesse sentido que nos limita, esquecemos a preguiça. E para fechar aqui, esse é o nosso último exemplo, que é uma mulher, muito tempo afastada da igreja, foi, por algum motivo, no horário que aquela igreja, o padre estava atendendo confissão, e viu uma outra mulher saindo feliz da vida, do confessionário, rindo. E ela se tocou com aquilo, assim: poxa, caramba, quanto tempo eu não confesso? Quanto tempo eu não recebo sacramento? Eu vou fazer isso, confessar também. Só que antes de confessar, eu vou agradecer essa mulher pela atitude que ela teve. Esse ato de piedade dela, de pedir perdão a Deus, de buscar o sacramento da reconciliação, fez mudar a minha vida. E ela, obviamente, vai à direção dessa outra senhora e fala assim: senhora, eu queria, desculpa te interromper, mas gostaria de agradecer pela sua piedade na sua confissão. E essa mulher falou assim: olha, mas você não vai lá agora não, porque o padre não está lá. E acabou. As duas se dispersaram, em um outro momento elas se encontraram, se tornaram amigas, e essa amiga que havia saído sorrindo do confessionário, depois falou para a amiga que a viu saindo de lá rindo: amiga, você sabe por que eu ri? Porque não tinha padre. Eu estava confessando para a parede, não tinha ninguém lá. Ou seja, essa mulher era uma mulher tão piedosa, que ela foi no intuito tão piedoso de fazer ali, buscar um sacramento, que Deus conseguiu usá-la, no bom sentido, como uma ferramenta, como um instrumento de tocar um outro. Por isso essa importância de nós deixarmos de lado a preguiça e deixarmos de lado esse respeito humano.
e ter a capacidade desse amor filial nos conduzir diante de uma postura que nós precisamos ter, que é a vocação à paternidade. Paternidade com um amigo que precisa de uma palavra amiga naquele momento, da nossa esposa que precisa falar, isso é muito, muito difícil. Eu sei, assim, às vezes a minha esposa fala um monte de coisa, fala, eu falo assim, Senhor, é por ti, Senhor. Eu sei que alguns de vocês já passaram por isso com certeza absoluta. É por ti, Senhor. Aí você vai lá e fica na sua, a esposa fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. A gente precisa dessa abnegação. Essa virtude é importante na nossa vida. Então, se a gente não consegue ter essa capacidade de doação, certamente essa possibilidade, essa necessidade que a gente tem de viver a vocação paterna, essa vocação à paternidade, ela se dilui naturalmente na sociedade. Então, hoje eu queria trazer, sim, de maneira inaugural, falar um pouco o que é o Ensine Virtus, quais caminhos a gente vai seguir dessa postura, né? E principalmente dessa vocação paterna. Consegui falar nos 30 minutos certinho aqui que eu havia cronometrado. Fico feliz por isso, às vezes eu estendo um pouco e abro o microfone a vocês. Se quiserem fazer alguma observação sobre o conteúdo de agora ou sobre os próximos conteúdos, fiquem à vontade, senão eu passo para os nossos últimos avisos aqui. Alguém levanta a mão, deixa eu ver aqui que alguém entrando aqui. Tem alguém entrando. O Brunão está entrando. Bom, a ideia qual é? É que no nosso próximo encontro... Opa, mãos levantadas. O número 1 aqui foi o Ricardo. Vai lá, Ricardo, manda bala. Boa noite, Henrique. Obrigado aí. Muito boa o tema de hoje para a aula inaugural. E aí são duas dúvidas. Primeiro, você está gravando, né? Onde é que você vai deixar disponível a gravação para a gente poder assistir, ou reassistir, ou assistir numa eventual impossibilidade de estar presente, né? E a segunda dúvida é com relação a esse mapa mental que você fez aí, né? Se também se você vai poder compartilhar e onde você vai compartilhar para a gente. Só isso. Legal. A gente tem uma conta no Google, e eu vou, no Gmail, perdão, e eu vou compartilhar tudo via Gmail para vocês, no Google Docs. Eu vou passar o link, tanto o vídeo de hoje, quanto todo o material que já está pronto, eu vou deixar disponível lá para vocês. Para todos nós, né? Fala, Joaquim. Não, respondi, ô Ricardo? Desculpa, nem te perguntei se tinha respondido, já passei pro próximo aqui. Respondido, sim. Obrigado, viu? Fechado. Henrique, boa noite, pessoal. Assim, quero aproveitar o momento aí, parabéns aí, Henrique, pela atitude, aí, pela oportunidade aí também de até um momento de confraternizar um pouco aí com o pessoal, né? Então, assim, pelo menos da minha parte, é o primeiro encontro que eu estou participando, eu acho que conheço só o pessoal aí da Pia mesmo aí, né? O Dimas, o Anderson aí. Eu não sei se vai ter um momento para cada um se apresentar um pouco, né? Para estreitar um pouco aí os laços. Mas, se quiser, eu posso me dispor a ser o primeiro aqui da fila a puxar Começa. Assim, meu nome é Joaquim, né? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma bebezinha que nasceu recente aí. E até então, antes quando a gente a gente começou a ter a vontade, né, de exercer a paternidade. Eu falo até a paternidade em si, porque no meu caso, acho que vem junto, entendeu? A questão de ter filho e o sentido da paternidade, como você está colocando aí. Depois de 5 anos que eu já estava casado no civil, entendeu? E até então, nem batizado eu era, né? Foi lá em 2015, mais ou menos 2015, quando foi que eu me batizei, fiz a catequese, fiz tudo, né? E quando veio falei assim, ó, acho que tá no momento de ter filho, né? Assim, já 5 anos de casado e tal. Mas a questão de educação dos filhos, para mim, sempre foi algo muito sério, né? Mesmo não sendo católico, batizado, nem nada. Eu levava esse negócio, já conversava né, desde a época de namoro com a minha esposa, tal esposa, né? E sabe quando as coisas não fecham, assim? Você fala, cara, se não, você começa a tentar cortar para um lado, cortar para o outro, e ver que a única saída que tinha era ir pela religião, né? Assim, e na minha questão, pelo catolicismo, né? E aí foi quando eu decidi, antes, não foi nem antes, mas